tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre o funcionamento da mente. E o nosso tema de hoje é a esquizofrenia e a relação da esquizofrenia com a maconha. Sim, o uso da maconha. Será que usar maconha pode causar esquizofrenia? Antes de tudo, eu gostaria de deixar um registro que é o seguinte: cada pessoa é diferente, cada pessoa, cada organismo reage de uma forma. Então, por favor, o que eu trouxe aqui, não tomem como verdade absoluta, mesmo porque de toda a literatura que eu procuro ler a respeito, ninguém consegue falar com clareza quais os efeitos da maconha, no caso, o THC, que é a substância presente na maconha, qual é a relação do THC com o surgimento da esquizofrenia. Se você se interessou por esse tema e gosta desse canal, que tal você se inscrever agora? Isso, se inscreva aqui embaixo, ou então aqui do lado, desse ladinho aqui, desse ladinho aqui, deixa eu ver, aqui, desse ladinho aqui, você vai ver na sua tela um LHzinho. Se você clicar, você já consegue se inscrever no canal e também dê um like, um joinha, eu te agradeço muito. Se você tiver tempo, por favor, assiste esse vídeo até o final, porque a gente está tentando chegar às 4.000 horas de visualizações para monetizar o canal e poder crescer, fazer vídeos maiores e mais abrangentes e trazer cada vez mais informações para vocês. Bom, gente, então vamos lá. Qual a relação, no caso da maconha, com a esquizofrenia? Bem, muitas pessoas que usam drogas, e aqui eu não estou falando apenas da maconha, principalmente outras substâncias também que são tidas como anfetaminas, substâncias como a cocaína, por exemplo. Muitas pessoas que usam essas drogas, inclusive a maconha também, é claro, elas se mostram, com o uso constante, elas se mostram como se tivessem esquizofrenia, como se estivessem passando por um surto psicótico. Se sentem perseguidas, se sentem nervosas, acuadas, ansiosas. Isso tudo são sintomas da pessoa que está tendo um surto psicótico, e soma-se a tudo isso também a irritação e uma certa agressividade. A pessoa pode se tornar, sim, agressiva quando está sob o uso de uma substância. E também seria o mesmo sintoma de uma pessoa que está passando por um surto psicótico. O que a gente deduz daí? Muitas vezes a pessoa não usou droga e está tendo um surto psicótico, mas ela não é levada a um médico, ela não é levada a um tratamento. Por quê? Porque acredita-se que a questão é a droga. Então, a gente percebe que o uso de drogas acaba por comprometer não somente a saúde orgânica ou a saúde mental de uma maneira em geral, mas também a saúde, principalmente de quem tem esquizofrenia e precisa de um tratamento que seja iniciado quanto antes. Quando essa pessoa usa droga ou ela usava droga, esse tratamento costuma ser retardado, ou seja, esse tratamento começa mais à frente. Por quê? Porque a família não percebe que a pessoa está tendo um surto psicótico. Ela acredita que a pessoa está sob o uso, sob o efeito de drogas. Agora é que a gente vai chegar na opinião de alguns especialistas. No site da Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, cuja sigla é AME, com 2 M's. Eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo.
Inclusive, a pessoa que me indicou esse site, ela me acompanha aqui no canal, me acompanha no Instagram, está sempre presente, sempre fazendo comentários, e eu te agradeço muito. Você sabe quem é você que me ajudou a chegar até esse site. Pois bem, acionando esse site, eu cheguei à seguinte conclusão, de que muitos especialistas, eles ainda não têm certeza se a maconha causa a esquizofrenia, se é uma causa direta, digamos assim. Para eles, não existe uma comprovação científica de que realmente o THC leve a pessoa a ficar com esquizofrenia, passar a ser portadora de esquizofrenia. No entanto, algumas pesquisas mostram que sim, o THC ele pode acelerar, ele pode antecipar o surgimento da esquizofrenia em pessoas que já têm propensão para esse adoecimento. O que seria essa propensão? De onde vem essa propensão? Por que uma pessoa pode ter esquizofrenia? Bom, atualmente acredita-se que desde a gestação alguns problemas podem surgir e podem levar a pessoa a ter uma maior chance de ter esquizofrenia. Problemas no parto, gestação cujo parto acontece antes da hora, prematuros com baixo peso, ou seja, questões ligadas a gestações que acabam desembocando em um parto prematuro, pode sim ocasionar uma maior propensão à esquizofrenia. Existe também a desnutrição infantil, a desnutrição do bebê durante o aleitamento materno, que é uma fase muito importante, também pode comprometer esse cérebro em desenvolvimento. Além disso, a genética também mostra que a gente pode herdar alguns genes dos nossos pais, dos nossos parentes, como os avós, tios. Pois bem, a gente pode herdar genes, né, que compõem o nosso DNA e a partir daí a gente ter uma maior propensão. Determinados genes estariam ligados ao surgimento da esquizofrenia. Também sabe-se, claro, que a esquizofrenia é multifatorial. Múltiplos fatores precisam acontecer para que ela surja. E o ambiente também estaria ligado a isso. Ambiente muito estressor, cidades grandes. Acredita-se que uma pessoa ela tem muito mais chance de desenvolver a esquizofrenia nos grandes centros urbanos do que se ela vivesse no campo, por exemplo. Porque viver no campo, em tese, significa a pessoa não ter tanto estresse, ela não ter que conviver com tanta correria no seu dia a dia, com tanta informação, tanta coisa para resolver, tanta coisa para obter resultados. Então, isso faria com que realmente a pessoa tivesse mais propensão a ter esquizofrenia. Então, o que acontece? A maconha, o THC seria mais um coadjuvante nesse grande teatro da vida, vamos dizer assim, nesse grande teatro que pode desembocar numa esquizofrenia. E isso não quer dizer que toda pessoa que desenvolve a esquizofrenia foi por conta da maconha. Pode acontecer também da pessoa fazer um uso do entorpecente, da maconha, no caso, tentando fugir daquela escuridão, daquele vazio já causado pelos primeiros sintomas. Então é muito difícil a gente ter certeza. Sabe aquela história? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pois bem, é difícil a gente conseguir falar com exatidão. Foi isso, a causa é essa. Por isso é preciso que a gente tenha muito cuidado ao fazer pré-julgamentos e achar que uma pessoa desenvolveu a esquizofrenia porque usou maconha. Vamos falar da antecipação. Por que é ruim, no caso, a maconha antecipar o surgimento
Por que isso é ruim? Se vai ter esquizofrenia de qualquer jeito, você pode se perguntar, vai ter de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde? Não, não é bem assim. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se desenvolve até a vida adulta. Por volta de 25 anos é que termina o nosso completo desenvolvimento cerebral. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cérebro está maduro. Então, quando a esquizofrenia surge muito no início, ainda na infância, na adolescência, sim, existem casos que surgem na infância, infelizmente, na adolescência ainda precoce, infelizmente. Isso quer dizer que a pessoa vai ter mais dificuldade, inclusive para ser alfabetizada. Tem crianças que adoecem, que têm esquizofrenia, e os pais ficam perdidos porque essa criança não consegue sequer aprender a ler, ou se aprende a ler, aprende com muita dificuldade. A mesma coisa durante a fase da adolescência. O que a gente deduz daí? Que quanto mais tarde, melhor, porque a pessoa ela terá mais experiências de vida, ela terá aprendido mais coisas, ela terá estudado, frequentado mais anos do banco da escola, ou seja, ela estará melhor capacitada para conseguir superar os obstáculos que surgem com esse adoecimento. Então, é por isso que é muito importante que a maconha seja evitada, muito evitada mesmo. E quando eu digo maconha, a maconha e outras drogas também sejam evitadas durante o período em que o cérebro ainda está em desenvolvimento, ou seja, até os 25 anos. É claro que usar droga nunca é bom para ninguém. Inclusive, tem pessoas que debatem, discutem isso, mas a liberação, por exemplo, da maconha como fármaco, como medicamento, não tem a ver com a liberação do THC. Na verdade, é uma outra substância da maconha que auxilia as pessoas no tratamento de vários adoecimentos. Eu acredito que convulsões, inclusive. O que é ruim também? A pessoa fazendo uso dessas drogas e tendo esquizofrenia, esse tratamento fica muito dificultado. A medicação, o uso da medicação, ainda que ele seja feito a contento, vamos dizer, nos dias, horários certinhos, na quantidade certinha, ainda assim esse tratamento fica comprometido, porque a eficácia dessa medicação, ela vai se chocar com essa substância, e aí não tem o mesmo efeito que teria quando a pessoa não faz uso de nenhuma substância, digamos assim, substância que faça mal ao seu organismo. Além de prejudicar na eficácia do tratamento dos medicamentos que estão sendo utilizados, ele também piora os sintomas, ou seja, usar entorpecentes de maneira nenhuma faz bem para quem tem esquizofrenia. Vamos aí incluir o cigarro e a nicotina em excesso, e normalmente a pessoa com esquizofrenia fuma muito, mas muito mesmo. E, infelizmente, esse cigarro também tem a capacidade de barrar o efeito da medicação. Agora, a gente tem que levar, e eu já tenho vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a esquizofrenia e o cigarro. Agora é preciso a gente levar em consideração até que ponto esse cigarro, ele acalma essa pessoa, ele faz com que ela tenha uma vida de mais tranquilidade, se aceite melhor, enfim, tenha uma válvula de escape que também pode ser muito necessária. Então, a gente falar assim, a pessoa com esquizofrenia não deve fumar de jeito nenhum, não se pode dizer isso. Agora eu quero falar de um outro artigo que eu pesquisei, publicado no site Farmacológico, e ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Esse site diz o seguinte, esse artigo diz o seguinte, que nós podemos nascer com algumas variáveis genéticas, ou seja, a mesma coisa que eu havia falado inicialmente, a gente pode nascer com algumas variáveis que podem, agregadas ao THC da maconha, turbinar o surgimento da esquizofrenia. Ele diz o seguinte, em resumo, fumar maconha antes dos 25 anos aumenta bastante o risco da gente ter esquizofrenia. Por que ele diz isso? Porque a gente não tem como saber como é o nosso DNA, quais são essas variáveis genéticas que nós carregamos no nosso sangue. Então, como a gente não tem como falar isso com certeza, o que a gente precisa fazer? Se abster do uso da maconha, que para esse site, é comprovadamente um acelerador do surgimento da esquizofrenia. Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Até a próxima, fique com Deus, uma ótima semana para vocês.